Fala pessoal, Colégio Wellington aí, segundo médio. Vou gravar esse vídeo aqui para ajudar vocês aí nessa prova aí que vai vir aí terça-feira, né? Então eu vou ver se eu consigo ajudá-los um pouco. Bem, anagrama a gente chegou a ter a ver com fatorial, né? Então nós sabemos que eu vou embaralhar todas essas letras aqui. Então tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis letras. Então isso aqui é a mesma coisa que 6 fatorial, que é a mesma coisa que 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Isso aqui, fazendo a multiplicação, né, vai dar 720. Quantos são os anagramas da palavra marcar? Então, olha só, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu coloco 6 fatorial, mas eu tenho duas letras As, então eu tenho 2 fatorial, só por causa que eu tenho duas letras aqui repetidas. E a letra R também eu tenho duas vezes repetida, então tá aqui, ó. Aí eu vou abrir o 6 novamente, ó, 6, 5, 4, 3, 2 e 1. E vou abrir o 2 fatorial, 2 vezes 1 e 2 vezes 1. Em 1 não me interessa, mas olha só, 2 vezes 2 dá 4 e eu já cancelo com esse cara aqui, certo? E aí nós vamos fazer o cálculo. 6 vezes 5 dá 30, né? 30 vezes 3 dá 90, e 90 vezes 2 dá 180. Bem, é muito comum nos exercícios de anagrama, né? Ele dar letra repetida. Então, caso isso aconteça, é só olhar aí se tem ou não letra repetida, colocar na parte de baixo e já era, né? Bem, vamos colocar aí mais uns exercícios aí, ó. Dá uma olhada, aqui já é circunferência, né? Determine a equação da circunferência com o centro no ponto 2 e 1 e que passa pelo ponto A1. Então dá uma olhada aí, pessoal. A gente tem que ver o seguinte. Vamos fazer uma circunferência aí, ó. Deixa eu ver, cadê o comando dela? Tá aqui, ó. Então vamos supor, eu tenho uma circunferência aqui, vamos supor que o centro dela é esse. Então ele já está falando que o centro é 2 e 1. Então aqui eu já conheço o centro. E ele passa pelo ponto 1 e 1. Então na verdade, se ele passa pelo ponto 1 e 1, ele está te falando que esse 1 e 1 pertence à circunferência. É assim que vocês têm que pensar. Então, se eu calcular a distância entre os pontos 2 e 1 e 1 e 1, eu consigo saber qual é o raio dessa circunferência, certo? Então, eu vou colocar o 2 e 1 em cima, vou colocar o 1 e 1 embaixo e vou fazer a fórmula da distância entre pontos. Então, olha só, D é igual, aí abre a raiz quadrada. Eu posso começar por qualquer um, tá? Eu posso começar pelo x ou pelo y. Então, 2 menos 1 vai dar 1. 1 ao quadrado é 1. Mais 1 menos 1 é 0. 0 ao quadrado é 0. Então, 1 mais 0 é 1. Então, D é igual a raiz quadrada de 1, que é 1. Ou seja, o raio é o número 1. E ele quer a equação da circunferência. E agora eu tenho o centro e eu também tenho o raio. Então eu posso colocar, né? Ela não está no centro, então vai ser aquela equação reduzida. Eu vou fazer a reduzida, já que ele não me falou se ele quer reduzido geral. Então vai ser x menos 2 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado, que é o raio, é 1. E já está pronto a equação da circunferência que ele está querendo aí. Ok? Então vamos para outro aí. Vamos para outro exercício de circunferência também que eu peguei aqui, ó. Então dá uma olhada. Essa aí, ela é a equação geral, certo? Ela é a equação geral da circunferência. Como que eu sei? Só porque ela tem esse monte de letra e número aí. Então o que ele quer? Ele falou que essa equação da circunferência limita um círculo cuja área é igual a... Bem, o que a gente tem que imaginar? Eu tenho que achar, baseado nessa equação da circunferência, o centro e o raio, certo? Porque quando ele fala de área de circunferência, é o π vezes o raio ao quadrado. Então eu tenho que descobrir o raio desse negócio aí. Então se eu pegar esse número que está na frente do x, ele é o meu A, ele é o centro, né? A e B. Então se eu dividir os dois que estão aqui, ó, por menos 2, eu chego no centro. Então vamos lá.
4 dividido por menos 2 dá menos 2. E menos 2 dividido por menos 2 dá 1. Acabei de encontrar o centro. E agora, já que eu achei o A e o B, eu vou jogar naquela formulinha assim, ó, porque isso aqui é o P. Então eu vou jogar A ao quadrado mais B ao quadrado menos R ao quadrado é igual ao P, que é o menos 4. Então eu vou colocar aqui, ó, menos 4. E aí o resto eu vou fazer de cabeça. Por exemplo, quem é o A ao quadrado? Eu conheço o A? Conheço, é menos 2. Então se ele é menos 2, ele dá quanto? Ele dá, ó, menos 2 ao quadrado vai dar 4. Mais. Eu conheço o B quadrado? Olha, o B é 1. 1 ao quadrado é 1. E aqui, menos R ao quadrado. Eu vou trazer esse 4 para cá, então vai ficar 4 mais 1 mais o 4. E aí o R eu mando para lá, ele fica positivo. 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9. Então, eu acabo de descobrir o R, porque é só fazer a raiz quadrada de 9. Então, R vale 3. Olha só que interessante. E aí, jogando nessa fórmula, né? Ou seja, π, que ele não me falou o valor de π, para ver que as respostas estão com π. Vezes o raio ao quadrado. O raio vale 3, então isso aqui vai dar 9π, o que é a alternativa C. Então pode aparecer um desses para vocês? Turma, é exatamente igual, eu não sei se pode aparecer, mas é um tipo de exercício que ele pode muito bem pedir, entendeu? Não precisa ser exatamente parecido, mas a ideia é importante. Pessoal, vamos aqui nesse exercício. Ele quer a distância do... Ele te dá a distância do centro da circunferência de equação ao ponto 3 e 4. Então dá uma olhada, ó, vamos dar um copy e cola nessa equação aqui para não ficar uma coisa feiosa. Ixi, não dá para fazer isso. Deixa eu tentar de novo. Consegui, tá aqui, ó. Vamos dar uma aumentadinha nesse trem aí, ó. Vamos colocar na ordem? Dá uma olhada, ele não colocou na ordem, então eu vou colocar o y, o x e o y ao quadrado próximos, tá? E vou colocar o x aqui, ó. Deixa eu afastar esses caras. Ele fez isso aqui de propósito, e às vezes o aluno não percebe e vai na ordem que tá e acaba errando o exercício. Então, eu tinha que colocar na ordem que nós aprendemos, que o x e o y, o x ao quadrado mais y ao quadrado, tem que estar primeiro. E aí eu vou achar o A fazendo o quê? Dividindo menos 4, né, por menos 2, então vai dar 2. Vou achar o B dividindo o menos 8 por menos 2, que vai dar 4. Então, já consigo resolver meu exercício, porque ele quer, na verdade, a distância entre o centro, que é 3 e 4, então vou colocar aqui, ó, 3 e 4, até o ponto, né, que é 2 e 4 aqui, né. Então dá uma olhada, o 3 e 4 é o ponto que eu quero chegar e o 2 e 4 é o ponto do centro. Então bora. Olha só. Turma, eu percebi que eles estão aqui, ó, no mesmo número de ordenada, né? Então na verdade a distância vai dar 1, mas vamos provar. Eu vou fazer 2 menos 3, dá menos 1 ao quadrado, porque eu tenho que colocar ao quadrado, mais. Aí 4 menos 4 dá 0, ó. E aí, menos 1 ao quadrado dá 1 positivo, e a raiz quadrada de 1 dá 1. Então, é a alternativa B, a alternativa dessa resposta aí. Então, reparem que nem precisávamos fazer a distância entre pontos, porque eles estão na mesma ordenada, ó, 4 e 4, beleza? Então, vamos para o próximo exercício aí. Mais um de circunferência, hein? Então, vamos ver aí o que esse exercício nos fala. Então, olha só, caiu na Universidade Estadual do Ceará e ele fala o seguinte: sejam M 7 menos 2 e o N 5 e 4. Se C1 é uma circunferência que tem o segmento MN como diâmetro, opa, então ele já me falou tudo o que ele queria. Esse M e N, eles são diâmetros, então o diâmetro dessa circunferência. Então eu vou pegar esses dois pontos, deixa eu dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, colocar aqui, dar uma pequena aumentada. Eu vou ter que fazer aqui, pessoal, a equação da reta para esses dois pontos. E aí, eu acho o diâmetro. Na hora que eu achar o diâmetro, aí eu divido por 2 e acho o raio. E também, se eu fizer o ponto médio,
eu acho o centro da circunferência. Fizemos um exercício bem parecido, então vamos lá, vamos começar calculando a distância. Bem, 7 menos 5 vai dar 2, 2 positivo, 2 ao quadrado, mais. Menos 2 menos 4 dá menos 6, então menos 6 ao quadrado. Aí aqui vai ficar, bem, 2 ao quadrado é 4, e menos 6 elevado ao quadrado dá 36. E a distância vai dar a raiz quadrada de 40. Eu não sei, mas eu acho que eu fiz exatamente esse exercício aqui lá na escola, mas tudo bem. Tá bem parecido, eu tô lembrando de uma raiz de 40 que eu cheguei a fazer na sala de aula. Bem, dá uma olhada, a raiz de 40 dá para eu fatorar, então dá uma olhada aqui, ó. Eu vou colocar por 2 vai dar 20, por 2 de novo vai dar 10, que por 2 vai dar 5 e que por 5 vai dar 1. Formou par aqui, turma, formou par que é o 4, né? Então a raiz quadrada de 4 sai da raiz. Então esse nosso diâmetro vai ser 2 vezes, aí esses dois vão sair, então eu multiplico, 2 vezes de 10. Então o meu raio é metade disso daí, é só eu dividir por 2, então o meu raio vai dar a raiz quadrada de 10. E aí, o meu centro vai ser uma média aritmética desses dois aqui, ó. Então vamos colocar eles aqui do lado. O que é isso, professor, média aritmética? Eu vou pegar e vou fazer uma soma e dividir por 2. 7 mais 5, por exemplo, vai dar 12. E dividido por 2 vai dar 6. Menos 2 com mais 4 dá 2 positivo. Dividido por 2 dá 1. Então eu acabei de encontrar o centro. E aí, então, eu vou colocar, né? Eu tenho o centro e tenho o raio. Eu vou colocar na equação geral da reta. É até legal esse exercício para relembrar, né? Então, olha só. Eu coloco o x quadrado primeiro. Coloco o y quadrado em segundo. Aí aqui eu vou multiplicar por menos 2. Então vai dar menos 12x. Né? Aí aqui eu vou multiplicar por menos 2, vai dar menos 2y. E aí, para eu achar o P, né, eu vou fazer A ao quadrado, que é 36, mais 1 ao quadrado, que é 1, né, então só aqui já está dando 37, menos o raio ao quadrado, que vai dar 10. Então 37 menos 10 vai dar 27 positivo. E aí, dá uma olhada, a gente consegue, né? É só ver qual dessas aqui vai dar a equação da reta. Então vamos testar a primeira aqui, ó. Menos 12x, menos 2y é a própria, né? Então, na verdade, é a alternativa A. Então, reparem que esse exercício aqui, se eu não me engano, eu peguei ele aleatoriamente da internet, né? E acredito que exatamente o mesmo nós fizemos lá na sala de aula. Então, vamos para o próximo aí. Dá uma olhada. Aqui já não é mais equação da circunferência, nós estamos já em outra matéria. E nós temos aqui um fatorial, né? Ou seja, qual fatorial? 2x menos 3 fatorial é igual a 120. Então, olha só, vocês não chegaram a ver nenhum exercício desse tipo na escola, mas isso não quer dizer que vocês não aprenderam o que é fatorial. Vocês aprenderam o que é fatorial. Só que agora nós vamos pegar a ideia, né, lá da sala de aula e tentar resolver essa equação aqui. Então eu tenho que descobrir qual é o fatorial que dá 120, turma. Então vamos pensar, vamos fazer alguns aqui, ó. O 2 fatorial dá 2 vezes 1, que dá 2. O 3 fatorial dá 3 vezes 2, vezes 1, que dá 6. O 4 fatorial dá 4 vezes 3, que é 12, e que vezes 2 é 24. Então, o 5 fatorial, ele vai dar o 5 vezes 4, que é 20, que vezes 3 vai dar 60, e que vezes 2 dá 120. Bingo, é esse daqui. Então, dá uma olhada, aí eu vou igualar. Então, ele está falando o seguinte, 2x menos 3 fatorial é igual a 5 fatorial. E aí eu posso igualar, ó, o 2x menos 3 com o 5. Virou uma equação do primeiro grau. Aí o 3 vai para lá positivo. Então vai ficar 5 mais 3. Aí o 5 mais 3 vai dar 8. O 2 que está multiplicando vai passar dividindo. 8 dividido por 2. Ou seja, o x vai dar 4. E acabamos esse exercício. Então reparem que não apareceu nenhum na apostila, mas isso não quer dizer
que ele não possa cobrar, por exemplo, esse conhecimento, porque uma vez que você sabe o que é o fatorial, você conseguiria chegar nesse desenvolvimento aqui. Esse exercício é importante porque, como está chegando a prova e são exercícios de fatorial que vocês não fizeram muito, né? Ele pode, por exemplo, dar uma simplificação. Então é legal, porque eu vi que alguns alunos chegaram a ter dúvida nesses exercícios de simplificação, certo? Então vamos lá. Lembre-se que é o maior que abre até chegar no menor. O maior aqui é o n fatorial, então eu vou fazer n vezes n menos 1 fatorial. Já cheguei no menor. Então, como o menor é n menos 1, eu vou cancelar. E aí o resultado é só n. O b, eu vou dar uma olhada, tem que tomar cuidado. Aqui é n fatorial, e aqui também é n fatorial. E aqui é n mais 1 fatorial. Então, o que eu vou fazer? Eu vou só fazer esse aqui abrir até chegar no menor. Então, vai ficar assim, ó. Deixa eu separar aqui. Vai ficar n fatorial menos aí n mais 1, porque aí eu vou fazer a abertura dele, né? N mais 1 vezes n fatorial. Porque ele só tem que abrir até chegar no n fatorial. E agora eu vou fazer uma fatoração. Eu vou colocar o n fatorial em evidência. Então aí eu abro aqui e vai ficar assim, ó. N fatorial dividido por n fatorial vai dar 1. Menos. Esses dois aqui, dividido por n fatorial, sobra só o n mais 1. Então tá aqui, ó. N mais 1. E tudo dividido por n fatorial, que será cancelado. E aí quem sobra? Aí vai sobrar esse 1 que estava aqui, esse menos aqui, na frente do parênteses, vai multiplicar o parênteses inteiro. Então vai ficar menos n, menos 1, que cancela com esse 1. O resultado então é menos n. Tá aí, ó, menos n. E o último, né? E para vocês aí poderia ser o mais tenebroso, que é essa expressão toda gigante aqui. Bem, realmente ela é um pouco trabalhosa, mas não é um bicho de 7 cabeças, não. Então vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela aqui meio no centro e vou resolver. Primeiro eu tenho que ver, ó, o n-1 aqui, que é o fatorial, aqui já está no n-1, então eu tenho que abrir esse até chegar no n-1. Então vai ficar assim, ó, n mais 2 vezes n mais 1 vezes n vezes n menos 1 fatorial. Olha só tudo que abriu o n mais 2 até chegar no n menos 1. Esse mais é esse que está aqui, ó. E aqui agora eu só vou copiar a expressão. N mais 1 vezes n menos 1 fatorial. E aí, ó, tá aí. Olha esse vídeo quantas vezes vocês precisar. E aqui eu só vou copiar tudo. Eu vou colocar o n mais 1 vezes o n menos 1 fatorial. E aí dá uma olhada, vamos fazer direto aí, ó. A fatoração eu tenho que colocar em evidência, mas ó, tem n menos 1 fatorial em todos. Então, ó. Beleza. E também tem n mais 1 em todos. Presta atenção agora, hein? Ficou então a resposta final. O n mais 2 dentro do parênteses, vezes o n. Aí aqui, como cortou tudo, na verdade é o número 1 que sobra, viu? E aqui também, como cortou tudo, também é o número 1 que sobra. Mas qualquer coisa dividido por 1 é ela mesma. Então eu vou deixar do jeito que está e vou fazer a distributiva. N vezes n, n ao quadrado. N vezes 2, 2n. Mais 1. Aí você olha bem isso daqui e vai falar, isso aqui na verdade é um quadrado perfeito. Sim, tira a raiz quadrada desse n, vai dar n. Tira a raiz quadrada do 1, vai dar 1. Multiplica por 2, ao do meio, então isso aqui é um trinômio do quadrado perfeito. Não é fácil de enxergar que ele é um produto notável. Então, esse exercício aqui, ele acaba se tornando um pouquinho mais difícil, justamente porque você tem que relembrar conteúdos lá de trás, como por exemplo a fatoração, certo? Vamos para o próximo aí, ó. A gente não tem tempo a perder. Número binomial. Então vamos fazer aqui o m, né? Vamos pegar esse a, colocar ele aqui. Bem, eu ensinei vocês que você pode fazer
uma igualdade. Primeiro você pode falar que esse 2m menos 1 é igual ao m mais 4. E é isso que nós vamos fazer. E eu tenho certeza que isso pode aparecer na prova. Tem grande chance de aparecer na prova. E aí virou uma equação do primeiro grau. Eu vou mandar o m para lá. Então vai dar 2m menos 1m é igual ao 4, ele não muda de sinal, porque ele não mudou de lado. E esse menos 1 ele muda de sinal porque ele vai mudar de lado. Então isso aqui já dá direto que o m pode ser 5. Mas nós também temos aquela equação assim, ó, 2m menos 1, 2m menos 1, mais m menos 4, mais m menos 4, opa, menos 4 não, mais, desculpa, mais m mais 4, igual a 12. Então, de novo, ó, eu posso fazer 2m menos 1 igual a m mais 4, tá aqui a conta. E outro cálculo é 2m menos 1 mais m mais 4 igual a 12. E agora é só resolver, ó, 2m mais m dá 3m. Menos 1 com mais 4 dá mais 3. E aqui eu copio 12. Esse 3 vai para lá, negativo. E 12 menos 3 vai dar 9, né? 9 está aqui. E o 3 está multiplicando, vai passar dividindo. O m dá quanto então? 9 dividido por 3 é 3. Então o m dá duas respostas, 5 e 3. Vamos fazer isso aqui, mesma linha de raciocínio. Eu vou igualar os de baixo, já que os de cima são iguais. Então vai ficar menos m mais 3 é igual a 3m menos 5. E aí eu vou fazer o seguinte, vou mandar esse m para lá, que é o que vocês estão acostumados. Vai dar menos 3m. E eu vou mandar esse 3 para lá. E ele também vai negativo. Então vai ficar menos 4m igual a menos 8. E aí o menos 4 que está multiplicando vai passar dividindo. Menos 8 dividido por menos 4. E aí o m, menos com menos vai dar mais. E 8 dividido por 4 vai dar 2. E o meu outro cálculo, né, porque sempre são 2, vai ser o menos m mais 3 mais o 3m menos 5 igual a 10, certo? Não se esqueçam. E aí, ó, menos m com 3m vai dar 2m. 3 com menos 5 vai dar menos 2. E lá vai dar 10. Não mudo. O menos 2 vai passar para lá somando. Então 10 mais 2 vai dar 12. Então o m também pode ser 6, porque vai dar 12 dividido por 2. Beleza? Próximo. Então bora lá. Tô fazendo no Paint, viu, turma? Quem não tem cão caça como gato. Então vamos lá. E é melhor do que a lousa às vezes, né? Pessoal, esse exercício aqui caiu na Unirio, certo? É de pirâmide, então vamos fazer com bastante cautela, já que pirâmide foi nossa última aula e é onde vocês têm que gravar aí algumas fórmulas, né? Então olha só, um prisma de altura H e uma pirâmide tem bases com a mesma área. Se o volume do prisma é metade do volume da pirâmide, então a altura da pirâmide é. Turma, prisma é qualquer medida. Por exemplo, um paralelepípedo é um prisma. Um cilindro é um prisma. Entendeu? E como que eu faço volume de prisma? Área da base vezes altura. Entendeu? E como eu faço volume de pirâmide? Área da base vezes altura, só que dividido por 3. Então ele está dizendo o seguinte, que o prisma tem uma altura H. E também a pirâmide tem as bases com a mesma área. Mesma área de quem? Do que o prisma, né? De altura H. Então, se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide, então a altura da pirâmide é. Então, nós vamos fazer o seguinte, ó. Área da base. Então, vamos lá. Área da base, né? De quem? Vamos lá. Área da base vai ser H, né? Quer dizer, desculpa, vezes H. Eu fiz besteira. Estou falando do volume do prisma. Área da base vezes H. Isso aqui é o volume do prisma, tá? Porque ele disse assim, se o volume do prisma é a metade do volume da pirâmide. Então, ó, volume do prisma é metade do volume de quem, pessoal? Da pirâmide, que aqui é a área da base da pirâmide, certo? Vamos colocar H' e sobre 3, né? Porque a fórmula do volume de pirâmide é a área da base vezes a altura dividido por 3. Aí eu passo esse 2 multiplicando aqui. Então vai dar a área da base do prisma, né, vezes a altura, é igual à área da base da pirâmide,
vezes o H da pirâmide, que eu estou chamando de H', dividido por 3, porque o 3 veio da fórmula da pirâmide, certo? Bem, eu posso cancelar as áreas das bases, porque eles têm a mesma área. Ó. Aqui, ó, se ele tem a mesma área, a área da base com a área da base cancela, certo? E aí eu vou passar esse 3 para lá, vai dar 6, porque ele tá dividindo, ele passa multiplicando, né? Então dá uma olhada, vai ficar 6, né? H, que é a altura do prisma, igual a altura da pirâmide. E o que ele queria era a altura da pirâmide, ou seja, 6H, certo? Então esse exercício, ele não te deu nenhuma informação numérica. Você tem que ler com atenção e colocar as letras e sabendo o que elas representam, sem medo de ser feliz. Vamos para o próximo. Então dá uma olhada aqui, ó. Uma pirâmide regular, né? Então repara que ele já começa falando de regular, e eu falei na sala que essa palavra quer dizer muita coisa. Quer dizer o quê? Que eu sei que essa pirâmide tem as bases de todas de mesma medida e que as faces dela formam triângulos isósceles, né? Então olha só, ele falou que é uma base hexagonal. Então beleza, vamos colocar um hexágono aqui, ó, para relembrarmos o que é base hexagonal. Eu vou ligar os vértices, né, para formar o que nós não podemos nunca nos esquecer, que todo hexágono ele é formado por 6 triângulos equiláteros. Então a área do hexágono vai ser 6 vezes L ao quadrado, raiz de 3 e tudo dividido por 4, beleza? Então isso aqui é para nós relembrarmos que essa é a área da base, que é hexagonal, certo? E ele disse o seguinte, que a altura mede 8 centímetros, né? Então, a altura dessa pirâmide mede 8 centímetros. Beleza, então nós vamos calcular o volume dessa pirâmide que ele quer em metros cúbicos. Então eu vou usar essa fórmula que era da base. Então, bora lá. E ele disse o seguinte, e a aresta da base mede 2 raiz de 3. Então, ele acabou de me dar que cada lado desse hexágono é 2 raiz de 3. Então, eu vou colocar nessa fórmula aqui. Então, vamos lá. 6 é da fórmula. Aí, o 2 raiz de 3 está ao quadrado, porque é o L ao quadrado, né, ó, vezes a raiz de 3, que é fórmula, e sobre 4, que também é fórmula. Então, vamos lá. Eu vou continuar colocando do mesmo jeito. O 6 e o 4, eu até posso simplificar. Então, por 2 aqui dá 2, e o 6 por 2 vai dar 3. Então, aqui vai dar 3 vezes 2 ao quadrado, pessoal, vai dar 4. Raiz de 3 ao quadrado vai dar 3. O raiz de 3 eu continuo copiando e aqui embaixo eu coloco o número 2. E aí eu posso fazer esse 4, né, e esse 2 se simplificarem, que vai dar 2. E aí vamos resolver a área da base. 3 vezes 3 vai dar 9. E 9 vezes 2 vai dar 18. Então isso aqui vai dar 18 vezes a raiz de 3. Aí tudo então vai dar em centímetros ao quadrado. Então eu já sei que a área da base é 18 raiz de 3. Bem, já vou jogar direto na fórmula do volume. Por quê? Porque agora é a área da base vezes a altura dividido por 3. Eu conheço a área da base, é 18 raiz de 3. Eu também conheço a altura dessa pirâmide. E o sobre 3 é regra, né? É fórmula. E 18 dividido por 3, turma, vai dar 6. E 6 vezes 8 vai dar 48. E aí a raiz de 3 eu continuo com ela. Então me dá a alternativa C. 48 raiz de 3, no caso, centímetros cúbicos. Então repara que esse aqui só foi aplicação de fórmula, né? Vamos esse aqui. Novamente é uma pirâmide. Esse exercício é da PUC, né? E ele fala o seguinte: a base de uma pirâmide reta é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2. Se as arestas laterais da pirâmide, né, medem 17 centímetros, o seu volume em centímetros cúbicos é... Bem, reparem aí então, dá uma olhada. Esse exercício eu tenho que colocar o desenho, eu tenho que fazer o desenho para eu poder
entender o que está acontecendo. Então eu vou colocar aqui, vocês já estão vendo aqui no vídeo as medidas, entendeu? Então eu vou colocar, eu fiz um desenho aqui, por exemplo, vou colocar um desenho referente a esse exercício. Por quê? Porque aí a gente tem que entender o que está acontecendo. Então, peraí, é esse aqui. Pronto. Então dá uma olhada. Aqui eu já coloquei direto o desenho que representa o exercício, tá? Então eu vou ler o exercício se precisar. Vocês podem voltar ao vídeo para ver também o título, mas ele está tudo desenhado, tudo que eu li está aqui. Então eu vou ler de novo. Ó. Se a base da pirâmide é uma pirâmide reta, é um quadrado cujo lado mede 8 raiz de 2. Tá aqui, ó, é um quadrado. Lembra que eu falei na sala que para eu desenhar um quadrado em perspectiva, ele vira um paralelogramo, né? Mas isso aqui é um quadrado. Se as arestas laterais da pirâmide medem 17, essas aqui são as arestas laterais, mede 17. O seu volume em centímetros cúbicos é. Então dá uma olhada. Presta muita atenção. Se aqui é um quadrado e eu conheço as laterais, né? Essa parte aqui é a diagonal do quadrado, ou seja, é o D vezes a raiz quadrada, é o L, desculpa, vezes a raiz quadrada de 2. D igual a L vezes a raiz quadrada de 2, certo? Beleza. Então isso já me dá que a diagonal vai ser quem? Coloco 8 raiz de 2 vezes raiz de 2, certo? Então o D vai ser... Turma, raiz de 2 vezes de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que dá 2. E 2 vezes 8 vai dar 16. Então eu acabei de descobrir aí que 16, né, é essa distância inteira. Mas dá uma olhada, para eu descobrir então essa parte aqui, deixa eu ver se eu vou conseguir fazer uma graça aqui no exercício, né? Olha só, vamos ver. Ó, né, não consegui muito não. Mas eu quero que vocês percebam esse triângulo aqui, ó. Esse aqui, ó. Ele é um triângulo retângulo. Então, a metade dessa diagonal é um cateto. A altura da minha pirâmide é outro cateto. E o 17 é a minha hipotenusa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Pitágoras. Então, vai ser assim, ó. O 17 ao quadrado, que seria a hipotenusa ao quadrado, né? É igual à soma dos catetos ao quadrado. E eu quero achar o H. Bem, aqui tudo deu 16. Então, aqui é 8, que é metade. Então, vai ser 8 ao quadrado. Certo? Então, ó, do centro até aqui é 8. Para ninguém depois ficar... Ah, da onde veio aquele 8, professor? Bem, 17 vezes 17 vai dar 289. H ao quadrado você só copia e 8 ao quadrado é 64. Esse 64 tem que passar para cá, certo? Então isso aqui vai dar 225. E o H que está ao quadrado vai passar na forma de raiz quadrada. Uma raiz quadrada bem conhecida por muita gente. Aqui ficou parecendo um 3, mas é um 2, tá? Então deixa eu só até apagar essa parte aqui. É um 2. Pessoal, a raiz quadrada de 225 é 15. Então, beleza. Acabei de descobrir a altura da pirâmide. E aí, já que ele quer o volume dela, volume de pirâmide é a área da base vezes a altura, tudo dividido por 3. Para calcular a área da base é só eu fazer 8 raiz de 2 ao quadrado. Então, vamos colocar aqui, ó, 8 raiz de 2 ao quadrado. A altura é 15 e dividido por 3. Pessoal, vamos lá então. O 8 ao quadrado dá 64. O raiz de 2 ao quadrado cancela a raiz e vai virar 2. E o 15 dividido por 3 vai dar 5. 5 vezes 2 dá 10. E 10 vezes qualquer número só aumenta um zerinho. Então isso aqui vai dar 640. O que, se você voltar no exercício, seria a alternativa B de bola. Beleza? Então esse exercício aqui, vocês vão ter que tentar fazer o desenho da pirâmide. É muito difícil fazer pirâmide sem desenhá-la. Se não desenhar, vocês vão ter um pouquinho de dificuldade. Entendeu? Então tenta fazer o desenho. Ah, mas eu não sou bom de desenho. Faz um desenho que você entenda. O importante é você entender. Não é o professor entender, não. Porque através do seu desenho você vai chegar em alguma conclusão para terminar o seu exercício.
Bem, aqui eu já coloquei o desenho também, tá? O exercício originalmente não tem esse desenho. Uma pirâmide quadrangular, né? Então, regular, então nós sabemos que ela fala bastante coisa com a gente, né? Pirâmide quadrangular regular, ou seja, o que ela fala? Ela fala que o, a base ela tem todas as faces de mesma medida, né? E também tem as faces do quadrado, tá? Da base. E tem as faces triangulares, as faces laterais são triângulos isósceles, né? Então dá uma olhada. Aqui eu já mostrei para vocês, ó, ele falou que a 4 é a altura, a aresta da base mede 6, então a altura sempre vai no centro do quadrado. Então daqui até aqui é um apótema, né? Apótema da base, que mede 3. A altura mede 4, então nós vamos fazer um teorema de Pitágoras. E eu falei para vocês na sala que teorema de Pitágoras entre catetos 3 e 4, a hipotenusa, que aqui no caso é a nossa geratriz, ela vai valer 5. Beleza? Então não há necessidade de fazer esse cálculo. Lembra? 3, 4, hipotenusa vai ser 5. Mas se você quiser fazer, pode fazer 3 ao quadrado é 9, 4 ao quadrado é 16, 9 mais 16 é 25 e o resto quadrado de 25 é 5. Beleza, por que esse 5 aqui é importante? Bem, é importante porque ele está querendo área total, entendeu? Para o volume, não me interessa essa geratriz. Para o volume me interessa só a área da base vezes a altura dividida por 3. E é por ele que nós vamos começar, inclusive. Então a base ela é 6 metros. Então é um quadrado, 6 vezes 6, 36. A altura vale 4. E tudo está sendo dividido por 3. 36 dividido por 3, pessoal, vai dar 12. E 12 vezes 4 vai dar 48. Então eu já tenho aí o volume, né, que é 48 metros cúbicos. E agora eu vou achar a área total. Lembrando que eu só achei a geratriz porque eu queria calcular a altura da face, né, que eu falei para vocês, são 3 nomes, né? Isso aqui é o apótema da pirâmide, né? É a geratriz ou é a altura da face. Por quê? Porque lá eu ia fazer 4 áreas, né, de triângulo, que a base é 6, a altura é 5 e tudo dividido por 2. São 4 faces, por isso que está parecendo ser 4. Bem, 6 dividido por 2 dá 3. 3 vezes 5 vai dar 15. 4 vezes 15 vai dar 60. 60 é o quê? Metros quadrados. Só que ele quer a área total, não quer só a área lateral. Então a área lateral é essa daqui, ó. E aí eu calculo a área da base, que eu já tinha calculado ali para o meu volume. A área da base é 6 ao quadrado, que dá quanto, pessoal? 36 metros quadrados. Bem, a área total então é só eu somar, então isso aqui já acabou, vai dar 96 metros quadrados, ok? Então tá aí, exercício resolvido, exercício bem didático, para todo mundo chegar lá e arrebentar na prova. E aí vamos para o nosso último exercício que eu separei aqui. Já está com o desenho também, espero que vocês entendam que o desenho ele é muito, muito importante, entendeu? Neste caso, vamos ler aí com atenção, ele fala o seguinte: calcular a área da base, a área lateral, a área total e o volume da pirâmide quadrangular regular de apótema 5. Então lembrando, se ele falou que o apótema da pirâmide, ela é a geratriz, é a altura da lateral, entendeu? É isso aqui, ó. Isso aqui que é o apótema da pirâmide, isso aqui que é a geratriz, isso aqui que é a altura lateral. Então beleza, e ele falou que a base, né, o apótema da base vale 2. Apótema da base seria do centro da base até qualquer parte, né, do lado da figura. No caso é um quadrado. Se é um quadrado, aqui é 2, então eu sei que a face do quadrado é o dobro, é 4. E aí eu consigo achar, vamos calcular primeiro o volume não dá, vamos calcular primeiro Pitágoras ali, né? Então, por que Pitágoras, professor? Porque não tem a altura da pirâmide. Eu sei que aqui é 5, eu sei que aqui é 2 e esse H vai ser a altura da pirâmide. Então bora lá. Então 5 ao quadrado dá 25, aqui vai ser H ao quadrado que eu quero descobrir e 2 ao quadrado vai valer 4. Esse 4 vem para cá subtraindo, então 25 menos 4 vai dar 21. 21 é igual a H ao quadrado. Esse quadrado vai tirar a raiz quadrada de 21.
Vamos ver se vai dar certo, né? O 21 não vai dar certo. Por quê? Vou te falar por quê. Porque ele é composto de dois números primos, que é o 3 e que é o 7. Então a altura da pirâmide vai ser raiz de 21 mesmo, viu? Não vai mudar. É raiz de 21. E agora eu começo. Meu volume vai ser quem? A área da base. A área da base foi uma das coisas que ele pediu, inclusive, né? Foi a primeira coisa que ele pediu. Então vamos calcular aqui, ó. Primeira coisa que ele pediu, área da base. Pessoal, a base é um quadrado. Se o quadrado tem lado 4, 4 vezes 4 vai dar 16. 16, no caso, centímetros quadrados. Não esqueçam da unidade. A segunda coisa que ele pede é a área lateral. Então, vamos fazer a conta da área lateral aqui, ó. Área lateral. Quantos triângulos iguais tem? 4. Quem é a base? A base é 4. Quem é a altura lateral? Não é a altura da pirâmide. É 5, que é o apótema, né? E dividido por 2, porque eu estou falando de triângulo. E aí, ó, 4 dividido por 2 é 2. 2 vezes 5 é 10 e 10 vezes 4 vai dar 40. Acabei de encontrar, então, a área lateral. 40 centímetros quadrados. Então, vem aqui e coloca a resposta. Área lateral. 40 centímetros quadrados. Agora eu vou calcular a área total. Turma, a área total é mais fácil. Por quê? Porque eu já tenho a área da base ali em cima e já tenho a área lateral. Então eu só vou fazer de cabeça. A área total é a soma dessas duas. 16 mais 40 vai dar 56 centímetros quadrados. Então já fiz ela também. O terceiro, né, o quarto que ele pede é o volume da pirâmide. Então o volume é a área da base, que eu sei que vale 16. Vezes a altura da pirâmide, que eu sei que vale raiz de 21, e tudo dividido por 3. Então, pessoal, esse já é o resultado do volume. Não tem que fazer nada. O 16 e o 3 não se dividem. O raiz de 21 não simplifica também, não decompõe. Então a resposta é 16, raiz quadrada de 21, tudo sobre 3. E aqui vai ser centímetros cúbicos. E está feito o exercício. Espero que vocês tenham entendido aí esse pedacinho de aula aí que eu estou dando, para vocês poderem se basear aí e dar mais uma estudadinha para a prova de vocês, que vai ser terça-feira. Um abração, pessoal, para vocês e boa prova na terça-feira, beleza? Fui!